Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que altera as regras das emendas parlamentares. Repórter Marília Ribeiro, mais uma vez aqui no Jornal de Jovem Pan, conta se as alterações feitas pelo Senado foram acatadas pela Câmara. Marília. Oi, Thiago. Pois é, né? Aqui no Congresso Nacional a gente finalizou essa questão das emendas, pelo menos por enquanto. Hoje a Câmara dos Deputados, ela finalizou essa votação, né? Os deputados, eles analisaram a parte das emendas, as mudanças que foram sugeridas pelos senadores. Agora, esse texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem a gente estava com certo impasse, né, Thiago? Se essa votação iria acontecer na segunda-feira ou se aconteceria hoje. Ela aconteceu de fato hoje e o relator dessa proposta lá na Câmara dos Deputados, o deputado Elmar Nascimento, ele acolheu parte das emendas que foram aprovadas pelos senadores, né? Entre elas, a que retirou a possibilidade de bloqueio das emendas para poder cumprir o arcabouço fiscal. Então, o texto que foi aprovado ficou apenas o bloqueio mesmo, ficou apenas o contingenciamento, retirando o bloqueio das emendas. Elmar também rejeitou o número de emendas de bancada. Aqui no Senado Federal houve a modificação, os senadores queriam que fossem 10 as emendas de bancada, mas ele acabou finalizando com 8, que era o número original. Além de retomar também a obrigação de utilizar 50% dos recursos das emendas de comissão para a área de saúde. Aqui no Senado Federal, o relator da proposta, o senador Ângelo Coronel, retirou esse mínimo de 50%. Então, o texto aprovado lá na Câmara e aqui seguirá para a sanção do presidente Lula, ele vai com esses 50% das emendas para a área de saúde. Esse projeto ele foi uma articulação do Congresso Nacional, do Executivo, para poder apresentar ao Supremo Tribunal Federal um projeto que trouxesse transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares para que elas possam ser liberadas. Lembrando que elas estão suspensas desde o mês de agosto, após uma decisão do ministro Flávio Dino, e ela foi confirmada por todo o colegiado do Supremo Tribunal Federal. Então, Thiago, por enquanto, aqui no Congresso Nacional, essa questão das emendas parlamentares, esse projeto, ele foi finalizado. Agora falta a sanção do presidente Lula. Thiago. É isso. Então, essa discussão vai avançando no Congresso Nacional. Marília Ribeiro acompanhando, e aí no túnel do Senado. Daqui a pouco você volta com mais informações da programação. E claro, não é, Dora, além da sanção do presidente Lula, precisa saber o que o ministro Flávio Dino do Supremo achou, se gostou, se concorda ou discorda, não é, Dora? Olha, até o que a gente sabe até agora é que não gostou e não concorda. Essa questão do bloqueio que não foi atendido era super importante para o governo. Agora, tem uma questão que é a seguinte: o presidente Lula, se ele não sancionar, e aí ele precisa vetar, tá certo? Ele vetando, certamente esse veto seria derrubado pelo Congresso, e a questão continuaria. E o governo tem pressa, se os deputados, senadores têm pressa para liberar as emendas, o governo também tem pressa, porque está bloqueando a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e do próprio orçamento. Então, vai ser interessante. Eu não tenho ideia do que vai acontecer, só sei que alguma coisa, algum enrosco vai ter aí, porque o presidente não pode deixar de sancionar, porque senão a veta cria um problema, a LDO continua. Eu tenho a impressão, vou chutar, pronto, só para não ficar sem resposta, que o presidente, de repente, sanciona e deixa a história para o Supremo cuidar. É uma possibilidade, não é, Vilela? Porque se o presidente vetasse, o Congresso certamente derrubaria o veto. Exatamente, talvez seja a situação onde o governo, de alguma forma, vai lavar as mãos nessa situação, deixar realmente legislativo e judiciário que tentem entrar em algum tipo de consenso, especialmente porque são os dois mais diretamente envolvidos nessa questão. E o governo, a Dora colocou muito bem, amanhã já é dia 20 de novembro, o último dia útil da atividade parlamentar de 2024 é 20 de dezembro. Estamos a 30 dias do fim do ano parlamentar e tem muita coisa a ser apreciada ainda. Então, o governo tem pressa porque, de fato, tem interesses na aprovação de temas importantes.